Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para conversar mais um pouquinho com vocês sobre silicone. Eu coloquei minha prótese há mais ou menos 1 ano e meio atrás, se você tá chegando agora de paraquedas aqui no canal. E já tem muito vídeo sobre o assunto, se você tá procurando, se você se interessa por isso. Então eu vou deixar linkadinho aqui abaixo, no box de informações, a playlist que eu tenho contando toda a minha experiência do pré, do pós-operatório. Eu comento sobre o tamanho da minha prótese, quanto eu paguei, quem foi meu médico, o que eu achei, todo o meu relato do pré, do pós-operatório. Então tem muito conteúdo aqui. Então, como eu falei pra vocês, eu vou deixar linkadinho, se você se interessa, é só clicar e conferir. E como eu já abordei praticamente toda a gama de assuntos que eu tinha pra falar sobre silicone, eu resolvi fazer um vídeo respondendo dúvidas que são bem frequentes aqui no meu canal sobre isso. Lembrando que, claro, gente, sempre você deve recorrer a um médico em caso de dúvida, mas eu espero muito que esse vídeo possa ser esclarecedor de alguma forma, se você se interessa pela cirurgia. E eu espero que a minha experiência possa te ajudar de alguma forma. Uma dúvida muito frequente é quanto à relação à amamentação em silicone. Se tem algum problema você passar por uma cirurgia de silicone e depois não conseguir amamentar. E eu também pesquisei muito sobre isso, e pelo que eu sei, não, até porque o procedimento é feito por trás do ducto mamário, então não interfere, mas isso valeria para as incisões feitas abaixo do seio, que é aquela clássica, pelo umbigo ou pela axila. Essas cirurgias em que você precisa mexer na auréola, que seria o bico do seio, pode ter mais risco quanto a isso. Uma pergunta que eu sempre recebo também é: eu posso colocar o tamanho que eu quiser? E se sim, como decidir o tamanho que eu quero? E assim, gente, eu sempre digo que é muito importante que você chegue para o seu médico com uma ideia do resultado, né? Como você quer que fique, mas não com um tamanho fixo. Porque o médico sempre vai te analisar, ele sempre vai ser a pessoa mais indicada para fazer essa análise para você. Então, ele vai analisar a sua estrutura corporal, o resultado que você deseja ter e o quanto caberia sem te prejudicar. Então, ele normalmente te dá um leque de opções, desde o menor tamanho até o maior tamanho, e você pode escolher dentre eles. Mas não adianta chegar no consultório com um tamanho fixo, inclusive eu falo sobre isso no meu vídeo de 1 ano do pós-operatório, porque às vezes a gente fica vendo relatos, essa menina colocou tanto, essa menina colocou tanto, e isso muda muito, gente, de pessoa para pessoa. O médico vai analisar toda essa estrutura corporal. Então é bem importante que você chegue com a ideia que você quer, né, que fique o resultado final, mas não com volume, com tamanho necessariamente. E é o mesmo caso quanto a cicatriz, quanto a dreno e quanto a drenagem. Então, quanto à cicatriz, né, o local da incisão, normalmente o médico te aconselha o local que ele acha melhor para você, o local que ele está mais acostumado a fazer. Eu tive a opção por fazer por baixo do seio, que foi a que eu fiz, ou pela axila. Então, normalmente ele te indica e você pode escolher. E quanto a dreno e drenagem, também é a mesma coisa. Isso varia muito de médico para médico. Então, ele vai te dizer se você vai precisar usar dreno e se vai precisar fazer drenagem no seu pós-operatório. Mas não é uma regra você precisar fazer isso, então por isso que eu digo que varia muito. Eu, por exemplo, não usei dreno e nem precisei fazer drenagem. E assim como a decisão se a cirurgia vai ser por trás do músculo ou não, por partes de decisão médica. Então foi uma das primeiras coisas que eu conversei com o meu médico, porque eu fui bem crente que seria por trás do músculo, porque 99% dos médicos fazem assim, quando a paciente é muito magrinha, né, não tem o que esticar. Então, casou a nossa decisão, porque eu também queria, porque eu acho que no meu caso ficaria mais natural, e foi o que ele acabou me recomendando também. Então, é por partes de decisão sua, você pode, claro, argumentar sempre, mas por partes de decisão do médico, que é ele que vai saber te analisar e avaliar o que você quer. E quanto ao retorno das atividades, isso também varia muito de médico para médico, cada um pensa de uma forma, mas assim, pela minha experiência e pela experiência das pessoas que eu acompanhei nesse processo, normalmente a academia é de 1 a 2 meses, né, que você tem que ficar fora da academia de 1 a 2 meses, e aí quando você volta, você trabalha só cintura para baixo. Pra voltar a dirigir é mais ou menos de 15 a 20 dias. Só nessa questão do esporte eu já vi muita coisa do tipo que luta não é muito recomendado por conta dessa questão do contato corporal. E uma coisa também que é muito comentada é sobre o tamanho diminuir muito nesse período, né, do recém do pós-operatório até o resultado definitivo, que vem aí com 6 meses, 1 ano. E, gente, assim, eu pelo menos não senti isso, não senti essa mudança brusca. O que acontece é que o peito tá muito inchado, ele tá quase um só quando você sai da cirurgia, de tão alto, de tão inchado. Então, o que acontece é que ele vai desinchando e ele vai voltando pro lugar, ele vai ficando bem mais natural com o caimento, mais natural com o colo, mais natural.
mas não necessariamente o tamanho. Então é isso, pessoal, essas foram as perguntas que eu separei, que eu mais recebo aqui no canal. Lembrando que, como eu falei no início do vídeo, se você tá com alguma dúvida, é mais indicado que você procure um médico para que ele possa te responder e você possa ficar mais tranquila. Se vocês tiverem alguma sugestão para continuar com esse assunto aqui no canal, sugestão de tema, comentem aqui abaixo que com certeza eu gravo. Muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo!